Economia com Juliana Rosa já está conosco para trazer dados do setor de serviços. Temos dados positivos, Ju? Boa tarde. Tudo bem, Débora? Boa tarde para o Boa Fábio, boa tarde. tarde para o nosso ouvinte. A gente não está alimentando a polêmica, né? Antes da gente falar de economia, quer dizer que o INEG está tirando férias de meses, né? Você viu? Então, acho Acho que ele que volta só para o outubro, né? Natal. Em É outubro, é. outubro que ele É, falava que eu ia voltar só em outubro, e agora ele não volta nunca mais. Entendeu? Não Temos volta. que alimentar essa polêmica. É. Cadê o Vê INEG? se pode tirar férias de tantos meses assim. O eu INEG não é para entendo essas em coisas. outubro se voltar, né? Porque eu ouvi boatos que ele voltaria só para o Natal. Eu ainda chego lá. Brincadeira, né? Mas vamos lá, alimentada a polêmica. A gente está sextando hoje, fazendo essa brincadeira também, porque também a gente tem notícias bastante positivas desses dados que foram divulgados hoje do setor de serviços. O crescimento do setor de serviços no ano de 2022, segundo o IBGE, foi de 8,3%, crescimento bastante forte desse que é o setor mais importante da economia brasileira e que mais gera emprego também. Aqui dentro tem um pouco de tudo aí de restaurantes, bares, turismo, toda a parte de entretenimento, voltando ali no pós-pandemia. Então, o setor de serviços, segundo o IBGE, fechou o ano de 2022 com alta de 8,3%. E o dado de dezembro, que era o que faltava, né, que foi divulgado hoje, para fechar o balanço do ano passado, também veio bastante forte, o crescimento de 3,1% em dezembro, na comparação com novembro. Tinha previsões no mercado financeiro de crescimento, mas não tão forte, estava em torno de 1 e pouco, aí veio 3,1, aí o triplo do previsto. Quando a gente olha aqui por dentro dos números, a gente vê que tem um consumo maior de serviços de alimentação, então as pessoas consumindo mais comida na rua, né, bares, restaurantes. Tem um crescimento aqui de alojamento, como o IBGE chama, então mais gente usando hotéis, pousadas, né, esse setor de turismo. Você tem a volta do trabalho presencial também, que trouxe muita gente que estava sem oportunidade de trabalho presencial. Por exemplo, aqui tem um crescimento forte de serviços administrativos, complementares. Então, toda essa parte de escritório, com a volta do trabalho presencial nos edifícios comerciais, você tem aqui uma abertura de oportunidades, né, de trabalho, de crescimento aqui. Agora, você sabe que o que a gente vê aqui, você tem esse balanço do passado, claro que é positivo e mostra que a economia terminou o ano de forma mais aquecida até do que o previsto por esses dados de serviços. Você tinha aquele efeito represado da pandemia, as pessoas não podiam consumir serviços porque depende de presença física, né, de contato, e aí então já se esperava que o setor de serviços seria o grande destaque de 2022. Agora, acabou sendo mais forte do que o previsto, embora seja um setor que, quando a gente olha aqui por dentro, turismo, outros segmentos, né, de entretenimento, você vê que ainda não voltaram aos patamares do período pré-pandemia. Então, tem muito prejuízo acumulado, muitas perdas quando a gente olha volume de vendas, né, de faturamento. E olhando para frente, que eu acho que, né, que agora nosso exercício é saber o quanto que dessa melhora a gente continua, né? Os economistas olhando esses dados, hoje várias instituições estão divulgando aqui as análises e, de fato, chama atenção o fato de ter vindo um pouco mais forte, né, o setor de serviços, mas não chega a mudar de forma muito significativa a previsão para esse ano, que é de um crescimento, mas um crescimento bem mais modesto. E esses dados de hoje mostram que algumas projeções até melhoraram um pouquinho, mas a gente vê que estão ali em torno dos 2% de crescimento do setor de serviços, depois de um crescimento de mais de 8%. Então, você não tem mais aquele efeito represado, né? Muita gente que voltou, né? Aquela coisa de você tem o efeito das pessoas quererem consumir serviço, né? Depois de tanto tempo na impossibilidade, mas é que a partir de agora você tem outras questões que limitam o crescimento dos serviços, que é o fato de que você tem um crédito que está muito caro
e as famílias estão muito endividadas. Uma inflação que está desacelerando, que a gente conversou ontem, mas que está em patamares ainda altos, né? As coisas estão caras. Então, você tem uma perspectiva ainda de crescimento, mas não nesse ritmo aí de 8% do setor de serviços no ano passado. Então, olhando para frente, você tem boas perspectivas, né? A gente tem boa notícia aí para fechar sexta-feira, que é o número mais forte desse setor de serviços, que, afinal de contas, é o que mais gera emprego no país e não dá para a gente comemorar, deixar de comemorar, né? É isso. Ju, ó, antes da gente encerrar, eu só queria repassar a mensagem da nossa ouvinte Ana. Débora, fala pra Juliana Rosa que ela estava elegantíssima no Jornal da Band nesta semana, usando um blazer amarelo. Então, recado dado. Calça branca e blazer amarelo. É? Adorei, diz aqui a Ana. Obrigada, Ana. A mulher tudo, sempre acha um defeito, né? Eu achei que eu estava toda de branco, eu adorei aquele blazer amarelo também, mas é que o branco engorda, e televisão engorda mais 5 quilos, então eu gostei do blazer, mas a roupa eu fiquei na dúvida, mas obrigada, Ana, se você me achou bonita. Tava maravilhosa, tá sempre linda, Ju. Obrigada, um bom fim de semana pra você. A gente volta a conversar segunda que vem. Valeu, Bom Ju. fim de semana, valeu, beijão. Beijo.